E paz, irmãos, em nome de Jesus. Esta é uma semana especial para nós lá na Missão da Alta de Lisboa mesmo. Finalmente conseguimos um espaço. Deus nos tem guiado. Na próxima quarta-feira vamos ao Macro buscar 70 cadeiras que já encomendamos. Não temos o dinheiro na mão, o dinheiro está em algum lugar e Deus vai nos dar no momento certo. Quem sabe está contigo. E você pode fazer parte desse projeto. Eu assumo um compromisso convosco. Eu, Ana Cláudia, Rui, Joana, Aurora e Gilberto, estão ali? Amém? Se tu nos deres a cadeira, nós faremos de tudo para que nela sente uma pessoa que ainda não conheceu a Cristo. Vamos combinar assim? Ajude-nos com a cadeira. E nós faremos de tudo para que nela sente-se uma pessoa e vai conhecer o Evangelho. Combinado? Faça comigo esse desafio. Daqui a um tempo nós vamos ver a história acontecer para a glória de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Eu quero ler os primeiros 14 versículos, ou versos de Atos 1. Atos 1. A palavra do Senhor nos diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro relato, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Deus abençoe a sua palavra. O pastor, no último domingo, fez referência à experiência vivida por alguns discípulos de Jesus, alguns companheiros, alguns amigos de Jesus, naquele momento tão duro, tão cruel, naquele momento em que, para o coração deles, a despeito do fato de Jesus já ter ressuscitado, ainda predominava a morte. E a morte trazia medo, a morte trazia confusão,
a morte trazia incerteza. A possibilidade da morte do seu grande líder ainda os deixava confusos. Até que tem um encontro com Jesus ressurreto. E esse encontro traz um novo sentido para a vida deles. Traz um novo sentido para a história deles. Os conduz ao sentido real da missão de Deus. Cristo vive. Os conduz ao sentido real da cruz. Que este evangelho seja espalhado. Foi Páscoa no coração daquelas pessoas, porque até então predominava o medo, a morte. E a Páscoa trouxe sentido para a vida e missão para o coração e para a consciência daqueles discípulos. Por isso, eles experimentaram a Páscoa. E o que lemos aqui agora é um breve relato do que o evangelista Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, bem como o livro de Atos, 2 volumes escritos a um homem chamado Teófilo, o que ele faz aqui é reafirmar isso, é reafirmar os conteúdos essenciais da fé. Se nós pegamos, por exemplo, a leitura de Lucas e voltamos ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo 24, a partir do versículo 39, nós vemos uma experiência em que Jesus, na cruz, a sofrer duramente toda a angústia da cruz, o peso do nosso pecado, falamos sobre isso nas últimas semanas com tanta ênfase. Ele faz uma afirmação, segundo o evangelista Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a última das 7 frases que nós já ouvimos até em sermão, ditas por Jesus naquele momento. O que Lucas faz é trazer a afirmação que Jesus faz, que era muito comum. O Salmo 31, versículo 5 diz: nas tuas mãos entrego meu espírito. Ó Deus que me remiste, ó Senhor, o Deus da verdade. Toda criança, quando ia dormir, toda criança judia, antes de dormir, recitava o Salmo 31, versículo 5, nas tuas mãos entrego meu espírito. Na boca de Jesus, aquilo não era uma declaração de derrota, era de vitória, era uma confirmação de que voluntariamente ele entregou-se. Curioso, porque a última palavra de Jesus na cruz é: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E segundo o que lemos aqui agora, a última palavra de Jesus ressurreto, antes de subir aos céus, é: eu vos dou o meu espírito. Para aqueles discípulos, o espírito dado para confirmar a morte e a ressurreição é agora uma outra afirmação de Jesus para dar sentido e missão para os discípulos. E o que nós temos, desde esse texto de Lucas até o texto de Atos 1, é a essência da fé cristã. E é resumida na mensagem de Pedro no capítulo 4 de Atos, não é? Ou seja, cruz, ressurreição, arrependimento, salvação, enchimento do Espírito e missão. É a essência do cristianismo. É a síntese do que representa o Evangelho. No início da sua trajetória, aqueles homens, antes angustiados e medrosos, agora são encorajados no Espírito e percebem isso, que pela cruz, pela morte e pela ressurreição há vida. E todos aqueles que se arrependerem, crerem, serão salvos. E salvos serão cheios do Espírito. E cheios do Espírito devem cumprir a missão de levar essa mesma mensagem a outros. É para isso que o Senhor disse que veio ao mundo. É a síntese. É o que está ali e é o que está aqui quando acabamos de ler. Quando o próprio Jesus se apresenta e Lucas fala que ele vem na força do Espírito, manifesta provas incontestáveis de que ele estava vivo, anuncia o reino de Deus, confirma a promessa feita no último capítulo de Lucas, que eles deveriam ficar em Jerusalém até que fosse derramado sobre eles o Espírito, recebem o Espírito e com o Espírito recebem a consciência de proclamar
de testemunhar esse amor até os confins da terra. É a síntese do Evangelho. O que passa disso, irmão, pode trazer até boas discussões, mas é secundário. Acabou. É isso. Pronto, já resumi o texto. Acabou a mensagem. Não diga amém, por favor. Eu queria trazer à tua atenção um outro aspecto importante. Para pensarmos para quem Lucas escreveu tudo isso. Para quem essas palavras do Evangelho de Lucas e do livro de Atos foi escrito. Testemunha discípulos que foram encorajados e transformados. Mas para quem isso foi escrito? E para esse exercício de leitura, eu convido-os a ir comigo ao dia 18 de julho do ano de 64, depois de Cristo. O ano 18 de julho de 64 foi um ano importante para a história da igreja, porque foi exatamente naquele dia que o nefasto imperador Nero ateou fogo em Roma. E 10 das 14 cidades de Roma foram consumidas pelo fogo em 6 dias e 7 noites. O tirano louco sobe na Torre de Mecenas, no Monte Paladino, a tocar lira e a recitar poemas da queda de Troia, enquanto aquelas cidades ardem e muitas pessoas morrem. A reação primeira e politicamente correta daquele homem tirano foi colocar a culpa nos cristãos. Aos cristãos foi atribuída a culpa daquele incêndio, porque muitos cristãos e judeus viviam nas outras 4 cidades de Roma. A partir daquele momento, inicia-se uma dura e violenta perseguição. Muitos cristãos são mortos, violentamente mortos. Mortos de maneira brutal. Muitos deles presos e amarrados em peles de animais, jogados para que os leões da Líbia os devorassem, jogados para que os gladiadores os matassem, outros pendurados em postes e ateavam fogo naqueles homens, naquelas pessoas, naqueles cristãos, para iluminar a praça. Diz a história que a entrada do palácio de Nero foi iluminado durante muito tempo por cristãos. Instaura-se uma perseguição violenta. Foi naquele período, em meio a essa perseguição, que, segundo a história, Pedro foi preso, violentamente morto, crucificado, de cabeça para baixo. Paulo, perseguido, condenado, é decapitado. Os líderes da igreja morrem. Aquela perseguição chega a Jerusalém, no ano 70, 6 anos depois, e chega através de Tito Flávio, violentamente. Diz a história que 1 milhão de cristãos, 1 milhão de judeus são mortos naquele levante. São expulsos da sua terra e só voltam a ela no ano de 1948, não é isso? É inaugurado o Coliseu. Diz a história que em 100 dias de inauguração do Coliseu Romano, 10 mil cristãos foram mortos para festejo, para entretenimento. Aquela igreja que experimentou fervor, vida, avivamento, agora é uma igreja violentamente perseguida. A igreja crescera, sim. O apóstolo Paulo havia pregado o evangelho aos gentios. E hoje aquela igreja é uma igreja forte. Viviam na esperança da volta de Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 14, 15, 16, dizendo que aqueles que estavam vivos seriam transformados. E aqui não é uma retórica, o próprio Paulo acreditava que o Senhor poderia voltar a qualquer momento e eles seriam transformados e os mortos ressuscitados. Cristo não volta. O que aparentemente se tornara um tempo de paz e bonança, transforma-se num tempo de intensa violência, intensa perseguição.
não havia mais prazer em se admitir ser cristão. Pelo contrário, assumir a fé implicava em, talvez em algum momento, ter a sua própria vida levada de maneira violenta. Por que ser cristão? Para que ser cristão? Que sentido há em toda essa história? E a minha vida? E o meu dia a dia? Que sentido tudo isso que a tradição que nós assumimos ensina? E o meu dia a dia? E a minha vida? Nada. Pelo contrário. Aqueles homens se tornam desamparados. E Deus, então, inspira esse homem, chamado Lucas, a escrever uma mensagem de esperança, de coragem e de fé para essas pessoas que viviam um momento tão difícil na sua história. A mensagem que o Evangelho traz é a seguinte: os discípulos primeiros estiveram ao lado do Filho de Deus encarnado. E esse Filho de Deus encarnado tornou-se homem e andou entre nós e realizou coisas tremendas e operou milagres e anunciou o reino e realizou maravilhas. O que Lucas diz para aqueles homens é que naquela altura, nos primeiros anos, nas primeiras décadas daquele século, os discípulos primeiros tinham Cristo com eles. Ótimo, muito bem, Pedro. E Paulo, Lucas, e aí? E agora? Ele então escreve o Evangelho, o livro de Atos, a dizer que, se em primeiro lugar, os primeiros discípulos tinham o Filho de Deus encarnado entre eles, agora aqueles homens tinham o Filho de Deus ressuscitado, que por meio do Espírito Santo faria obras ainda maiores do que ele havia feito. Por isso eu quero convidá-lo a ler esse texto comigo, não na perspectiva de hoje, da sua, aqui agora. Já se calhar a pensar no almoço. Ou talvez dos primeiros discípulos que encontraram com o Senhor, que foram transformados e tiveram a sua fé renovada. Mas a partir dos leitores de Lucas, que se encontravam no ano 70, final do ano 70, início do ano 80, debaixo de intensa perseguição. O que esse texto diz para eles, em primeiro lugar, é que Jesus, o Filho de Deus, por meio do Espírito, está entre vós. E ele, como ele apresentou-se vivo naquele tempo, com muitas provas, ele continua vivo. Ele ressuscitou. E a prova de que ele ressuscitou não é porque nós temos uma vida agradável, é porque nós temos sentido real para a vida, mesmo em meio ao sofrimento. Ele ressuscitou. A morte, a perseguição, o tirano imperador, o violento dominador, não tem a última palavra. Porque ele vive. Ele não só vive, ele vive, e vivo anuncia o reino de Deus. Não um reino de felicidade e alegria humana, mas um reino que subverte toda a história. Um reino que traz paz em meio à dor e ao sofrimento. Um reino que diz que a vida sempre tem a última palavra. Um reino que traz esperança. Um reino que traz o domínio de Deus sobre todas as esferas da vida. Que diz que o Senhor é Deus e Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre toda a tua vida, sobre toda a tua história. Mesmo em meio ao sofrimento, o reino de Deus está próximo.
ele anuncia que tudo isso é possível mediante a ação direta do Espírito Santo, que seria derramado, que proveria sentido, que seria, como ouvimos aqui, o consolador, o confortador, o encorajador. É o Espírito que dá a certeza de que eles não estão sozinhos, de que ainda que enfrentem lutas, perseguição e dor, eles não estão sozinhos. É interessante, porque Lucas faz questão de mostrar que nesse momento em que é dado sobre eles a esperança do Espírito, ou a promessa do Espírito, eles têm dúvidas. E perguntam, Senhor, ok, segundo a narrativa dos evangelhos, Jesus aparecia aqui e desaparecia. Aparecia ali e desaparecia. Durante 40 dias. Era natural que naquele momento os discípulos perguntassem, olha só, então, fica nesse vai e vem, e aí, então? Quando é que o reino vai se manifestar de verdade? Quando de fato o reino será inaugurado? E o reino para o judeu era a certeza de que naquela altura eles seriam definitivamente libertos do poder opressor do império. Era a libertação política, era a restauração da dignidade do povo, da honra do judeu eleito por Deus. E o reino de Deus estabelecia-se sobre o povo dele, os cães, os gentios, os opressores, estavam de fora do reino. O reino não era para eles. O grande Messias viria, e viria para restaurar o reino. E até hoje, os judeus esperam, ou sustentam essa esperança. No começo do ano, eu vi uma reportagem de que foi feito um projeto policial, um esquema policial para quando a vinda do Messias, para que não houvesse tumulto, confusão, para que houvesse ordem, assim como o Papa que vem a Fátima, né? Se calhar já estavam a pensar ali na tolerância de ponto também, para a vinda do Messias. Há centros de apoio psicológico, psiquiátrico em Israel, somente para cuidar de pessoas que se afirmam Messias. Sabia disso? Porque a cada semana aparece mais um. Cada semana aparece mais um. E a certeza que Lucas está a dar àqueles homens, de que, olha, será que eu estou a fazer a coisa certa? Abandonei a minha fé, sou perseguido pelos meus pais. Assumo uma tradição judaica, de uma religião que não é a minha. Digo que é ali que é a salvação. Será que eu estou a fazer a coisa certa? Assumir mais um que se diz Messias. O que Jesus diz àqueles homens é a certeza, o selo, a confirmação do que eu estou a dizer. É o derramamento do Espírito Santo. Ele vai confirmar tudo aquilo que o Pai fez. É Ele que vai chancelar tudo aquilo que eu anunciei e preguei. Mas não se preocupem. Quando vai acontecer isso? Não se preocupem quando o reino vai ser estabelecido. Preocupem-se em o que vocês vão fazer até que isso aconteça. E até que o reino seja estabelecido, vocês, pelo poder do Espírito, devem ser testemunhas. E o testemunha, aqui para Lucas, não é apenas falar do que eu vi, é ser, é viver o que eu creio. É em meio ao sofrimento, à perseguição e à dor, crer que a verdade prevalece. É interessante, porque ele nos dá esse comissionamento e logo em seguida sobe aos céus e nos dá uma outra certeza. Aquele que ressuscitou, aquele que vive, aquele que derramou sobre nós o Espírito, ele voltará. E logo em seguida a sua subida, o texto que nós lemos faz-nos referência de que porque aqueles homens estavam ali com os olhos ao céu, e agora? Quando é que vai ser? Como é que é? E agora? E aparece diante deles, não é?
2 homens vestidos de branco e falam com maneira cortês e gentil: varões galileus, por que estão a olhar para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado, ele voltará. A mensagem aos ouvidos daqueles homens, irmãos nossos perseguidos, é: resistam, porque ele vai voltar. Resistam, porque ele prometeu e ele vai cumprir a promessa, porque ele é fiel. Não fiquem a olhar para o céu, a desejar a sua volta. Olhem para frente e anunciem que ele vai voltar. Vivam a vida como pessoas restauradas, redimidas. Resistam à perseguição, não na sua própria força, mas na força do Espírito Santo. E a última coisa, ele termina o texto que nós lemos não apenas a afirmar isso, mas a mostrar que quando os discípulos voltam à cidade, sobem ao aposento superior, ou seja, aquele cenáculo onde foi comida a última ceia, onde foi celebrada a última Páscoa. E nós temos ali um grupo profundamente diverso de pessoas. Estavam ali discípulos de Jesus, estavam ali amigos de Jesus, estavam ali parentes de Jesus, juntos, unidos. E se nós olhamos para os eventos que antecederam a morte de Jesus, Marcos 10, por exemplo, faz-nos referência a isso. Na semana da morte de Jesus, Jesus foi interpelado pelos discípulos várias vezes com a pergunta: então, Senhor, olha, o Senhor vai voltar e vai estabelecer o reino, se calhar a gente pode sentar um à direita, um outro à esquerda. Numa caminhada em direção a Jerusalém, segundo Marcos 10, os discípulos ficaram num canto e Jesus caminhava do outro lado e eles ficavam ali discutindo: não, eu sou o melhor, pai, eu sou o melhor, não, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Orgulho, vaidade, arrogância. O que prevalecia no coração deles não era o reino de Deus, era o reino do eu. E agora o que Lucas mostra é que depois daquela mensagem de encorajamento, estão juntos no mesmo aposento pessoas que antes da morte e ressurreição eram orgulhosas e arrogantes, achavam-se melhores do que os outros, e agora estão juntos, unidos, ao lado um do outro, fortalecidos e fortalecendo-se uns aos outros. Ou como diz Lucas no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, era somente o coração e a alma, uma somente. O eu foi dissipado, o reino do orgulho foi dissipado, o reino da arrogância foi dissipado. Pelo Espírito, todos são um. Que mensagem poderosa. Que mensagem tremenda. Não cabe no reino de Deus o reino do eu. E mais, a forma como nós vamos resistir à pressão, à perseguição e à luta é sendo um. Porque sendo um, o mundo vai crer. A unidade é elemento essencial para o cumprimento da nossa missão. Mas nós não conseguimos ser um porque somos simpáticos ou generosos. Somos um porque Deus derramou sobre nós o seu Espírito. O que aqueles discípulos faziam no ano 80 era o que muitos de nós faz hoje. O que alguns de nós fazem hoje. É o que eu faço em muitos momentos. Tentar entender essa mensagem, tentar traduzir essa mensagem para a minha vida diária. Tentar fazer com que essa mensagem de vida saia do nível da religiosidade.
Porque é muito fácil nós colocarmos todos esses conceitos no nível da religiosidade. E religião, seja qual for ela começa com grande entusiasmo e, assim como muitos relacionamentos, entra no período de gestão de relação. Muitos que entram para uma religião entram fervorosos, ardorosos e a chorar e a emocionar-se, e no meio do caminho já estão ali a administrar a relação. Isso é simples, acontece comigo também muitas vezes, quando eu estou a pensar, será que vou ao culto, será que não vou? Será que eu preciso dar o meu dízimo ou não? Será que eu preciso dar uma oferta para as cadeiras? Desculpa. O que nós estamos a fazer é administrar a nossa fé, queridos, a gerir o nosso relacionamento com Deus. Transformamos tudo isso no âmbito da religião. Dizemos que algumas coisas são tão importantes e outras não assim. Eu vivo isso. Nós vivemos isso. Como traduzir tudo isso para o dia a dia, em que eu vivo seduzido por várias e várias situações que no ambiente secular são agradáveis e favoráveis. Quando eu preciso tentar dar sentido para coisas que na Bíblia são tão complexas, quando eu tento encontrar esperança e perceber qual é a razão da minha vida, quando há o desemprego, quando há relacionamentos rompidos, quando há traição, quando há incerteza, quando há medo, quando a cultura diz exatamente o contrário. Como traduzir tudo isso e fazer com que essas coisas todas possam de novo aquecer o nosso coração? A mensagem que Lucas diz é: vocês, queridos irmãos, que vivem esse tempo de muita perseguição, creiam que podem viver tudo aquilo que os primeiros discípulos de Jesus viveram, porque tem sobre si o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda a perceber o sentido para a minha vida. É o Espírito Santo que pode te ajudar a fazer com que tudo isso amanhã, na segunda-feira, não, amanhã é feriado, não é? Na terça-feira, quando vier do final de semana prolongado, de férias, de gratidão, e chegar no trabalho e aturar o teu patrão miserável e orgulhoso, ou então os teus empregados preguiçosos, quando tudo aquilo que ouviu aqui não fizer sentido na terça-feira, quando chegares na universidade e ouvir alguém dizer tudo contrário ao que está aqui, não é por meio da tua capacidade intelectual, é por meio do Espírito que é capaz de dar sentido à tua vida, de fazer com que a palavra tenha sentido para a tua trajetória. Não é na tua força, não é na tua consciência, na tua competência, na tua beleza, é debaixo da orientação do Espírito Santo. O problema é que nós temos, quando caímos na tradição religiosa que administra hábitos religiosos, o primeiro que fica de fora é o Espírito Santo. O primeiro que sai da conversa é o Espírito Santo. E eu quero convidá-lo, encorajá-la e convidá-la nessa manhã a repensar a tua relação com Deus a partir do derramamento do Espírito que recebeste na tua vida. Ele é o teu consolador. Ele é o teu sustentador. Aqueles homens resistiram a tamanha e violenta perseguição. Os relatos são lindos e maravilhosos, de pessoas que perseveraram na fé, porque creram no poder transformador do Espírito Santo. Ele é o selo que nos garante de que a aparente morte que te cerca não tem a palavra final. Ele é a certeza que nos garante de que podemos passar e enfrentar todos os dilemas e lutas da vida, porque Ele é conosco. Ele que nos garante de que ninguém é discípulo sozinho, de que precisamos nos unir e através da nossa unidade o nome do Senhor será glorificado. É o Espírito. É na força do Espírito Santo. Nós vamos ouvir mais um hino, enquanto cantamos, que a palavra ache lugar em teu coração, e que pela força do Espírito,
tua vida seja transformada para a glória dele.